agora com uma especialista na área da medicina, especialista em saúde. Agora, eu sempre enfatizo, com todo o respeito que me é necessário e devido, a respeito das obras. As obras, elas precisam mitigar, diminuir, reduzir os efeitos das próprias chuvas, porque senão quem se prejudica é toda a população. As obras, vou repetir, elas são mais que necessárias para diminuir os efeitos das chuvas. Então, o outono chegou e essa época do ano também é responsável pelo aumento no número de doenças respiratórias, as próprias alergias. Acontece que as temperaturas começam a cair dessa forma gradativa e a luz solar que recebemos vai diminuindo. Entender os motivos pelos quais isso acontece é fundamental para saber como nos prevenir. A prevenção é importante, então vamos nos aprofundar agora, por favor, nesse tema com especialista na área, a médica infectologista, pela qual eu tenho uma grande admiração há muito tempo, a doutora Mariela Kometky. Vamos conversar com ela. Doutora, seja muito bem-vinda, sempre o meu respeito e a minha admiração por você. Boa tarde, obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço o convite e a admiração é mútua, viu? Agradeço aí o preâmbulo que fez a minha entrada. É sempre um prazer estar com vocês, dividindo um pouquinho de conhecimento. A honra é nossa, doutora. E quais são essas doenças causadas por esse acúmulo de água? E vou até já colar uma pergunta que eu acredito se faça necessária. Quando a gente ingere, então, essa água pela boca, aí a coisa se complica mais ainda, doutora? As pessoas têm muito medo da chuva, né? Essa semana mesmo eu fiz uma postagem tomando um banho de chuva aqui no quintal de casa com meu filho e muita gente comentou perguntando se não tinha perigo de gripar tomar banho de chuva. A água da chuva que cai do céu, a água propriamente dita da chuva, ela não tem risco para a nossa saúde. Ela é uma água limpa. Embora o excesso de chuvas, como a gente viu aí na reportagem anterior, ela cause um transtorno muito grande nas cidades que têm um pouco de dificuldade de drenagem, principalmente nós que somos uma cidade que tem o nível do mar, né? Então, uma dificuldade de drenagem dessa água. Essa água acumulada, essa água que perpassa aí pelos esgotos e que vem uma água que a gente chama de enxurrada, ela pode estar contaminada, porque dentro dessa enxurrada você pode ter passado por um bueiro onde vivem ratos, os roedores contaminados, eles transmitem doenças. Então, de doenças transmitidas pelas enxurradas, a gente tem, por exemplo, a leptospirose, que a gente tem que tomar cuidado. Está muito relacionada com períodos pós-chuva. Uma semana, 10 dias depois das chuvas, quem teve contato com essa água de chuva nas ruas, mesmo que com um sapato que ficou muito úmido, depois tirou o sapato, que isso é de praxe, a gente não fica andando com aquele sapato pesado, ela pode penetrar na pele, essa bactéria, e ela pode causar essa doença chamada leptospirose. Então, as enchentes são fontes de muitas doenças que podem ser transmitidas. Alimentos contaminados, hortas que podem ser invadidas por essas enxurradas, podem contaminar aí alimentos que a gente vai comer fresco, por exemplo, as folhas, as frutas. Então, a gente precisa fazer uma higienização muito importante, muito boa dessas frutas, desses alimentos, para que a gente tire essa água com potencial contaminação ou esses alimentos que possam estar contaminados. Então, existem doenças que a gente precisa ficar atento. E o que acontece aqui em Aracaju, principalmente no nosso estado, é que nós temos um período muito marcado de chuvas e com uma grande intensidade, penetrando pelas janelas, causando umidade nos ambientes. E com a temperatura mais baixa, a gente tende a deixar as janelas mais fechadas, as portas mais fechadas, acumulando então essa umidade dentro de casa. A umidade nas paredes, ela pode causar mofo, e o mofo descompensa e causa doenças respiratórias dentro de casa. Então, é uma consequência de coisas que podem acontecer com as chuvas, que são muito bem-vindas, mas que a gente precisa estar atento. Mariela, por gentileza, e os problemas respiratórios no outono? Essas doenças, quais são as doenças mais comuns e como preveni-las especificamente nesse período do ano? O outono, ele é uma estação que vem pré-inverno já com menores temperaturas. Aqui a gente está passando por esse período e passa por períodos marcados com chuva, né? E mais os quadros alérgicos acontecem nesse período. Mas em estados ou em períodos onde a gente tem uma umidade do ar mais baixa,
a umidade do ar mais baixa, junto com uma temperatura mais baixa, ela propicia que a gente tenha maior acúmulo de poluentes no ar. Então, esses poluentes, a fumaça de São João que a gente vê já quando já chegar do inverno e as baixas temperaturas, locais onde tem muitos carros, a gente tem uma maior concentração com essa temperatura baixa de poluentes no ar, causando aí mais processos alérgicos e maior descompensação de pessoas que já tenham doenças de base, como asma, bronquite, e deixando essas pessoas em alerta. Esse é um período que ainda não estamos com as temperaturas mais baixas, nós não estamos no inverno. Então, é muito bom que você, pai, mãe, já fique atento para vacinar seus filhos, tanto para a campanha de gripe que vai começar agora, para o reforço da vacina da Covid, para as pneumonias, temos vacinas para a maioria delas. Então, se você já tem um filho em casa que tem problemas respiratórios de repetição, faça a higienização do ambiente, faça a aeração do ambiente e controle aí a carteirinha de vacinação para deixar tudo em dia, para que quando o inverno chegar, a gente não sofra com outras doenças respiratórias já intrínsecas das temperaturas ainda mais baixas. Só para a gente fechar, doutora Mariela, também com relação à prevenção, a água, né, doutora, que se faz tão necessária para a hidratação e também uma boa alimentação, são componentes importantes para essa prevenção, doutora? Sem dúvida, hoje, dia 22 de março, inclusive, é o Dia Mundial da Água. Algo que é tão importante, que cai da chuva, que a gente precisa para a nossa vitalidade, ela precisa ter atenção, a hidratação é necessária, mas a gente tem que ter atenção no consumo da água, a água deve ser fervida ou filtrada, a gente ter atenção onde a gente ingere a água, porque alimentos contaminados e água contaminada, nessa época de grandes chuvas, podem ter passado, se contaminado e transmitir doenças, inclusive hepatite A, por exemplo, é uma doença que não é uma DST, é uma doença que as crianças têm contato, adultos têm contato com alimentos contaminados, por exemplo, ou água contaminada. Mas manter uma boa hidratação nesse período, manter uma alimentação balanceada, atividades físicas, é muito importante. E eu me lembrei agora do seu filho, né? Com a chegada do seu filho, eu havia cumprimentado. Ele já está tomando banho de chuva. Qual é a idade dele, doutora? Só para a gente fechar. Theo vai fazer 1 ano agora em abril. Já está grandão. Tomamos banho de chuva esse final de semana, criando memórias afetivas. Doutora, como o tempo passa, parabéns pelo filho lindo e muito obrigado sempre a sua presença que só prestigia o nosso Balanço Geral. Muito obrigado, doutora, prezada amiga.